paletas como extraordinárias para a realização de experiências. Tenho casa própria, verdadeiramente bela, com grande biblioteca, na qual existe toda classe de livros de consulta, históricos, científicos, de medicina, e de todos os gêneros de literatura. Para nós, estes livros são tão interessantes como para vós, da Terra. O meu ajudante principal é um chinês antigo, muito competente em análises químicas. É, como dissessemos, o chefe da casa. É uma alma admirável, goza de grandes simpatias e é dotado de profunda filosofia. É muito difícil vos falar do trabalho no mundo dos espíritos. Cada um tem sua missão, segundo suas possibilidades. Quando um espírito chega diretamente da Terra, ou de qualquer outro mundo material, tem de aprender tudo o que não aprendeu na existência precedente, com o fim de se aproximar da perfeição. Algo semelhante revelam os espíritos Raymond e Feda, no livro de Oliver Lodge, intitulado Raymond. Aqui estou, mãe. Saiba que estou seguro aqui, não é nenhum buraco triste, como muita gente supõe, antes um lugar cheio de vida. Tenho comigo instrutores e professores. Fala do espírito Raymond e sua mãe. Ele, referência a Raymond, entrou numa biblioteca com seu avô. Agora uma coisa extraordinária, há lá obras que ainda não foram publicadas no plano terrestre. Foi informado, apenas informado, não sabe por si, de que esses livros aparecerão um dia, livros como os que já apareceram, e que a matéria desses livros será impressa no cérebro de algum homem que ficará como autor. Diz que nem todos neste plano têm permissão para ler esses livros, podem estragá-los. Há esses livros ainda não publicados. Narrativa de Feda a respeito de Raymond. Segundo informações de vários espíritos que se têm comunicado através de diversos médiuns, as universidades das colônias espirituais suplantam as mais aperfeiçoadas da Terra. As bibliotecas são as mais completas, pois contêm não só o conhecimento já captado pela humanidade como aquele que ainda lhe será revelado. Na cidade universitária citada em Memórias de um Suicida, psicografado pela médium Ivônia Pereira, ciclos de estudo e de aprendizagem são oferecidos aos espíritos errantes. Academias diversas apresentam-se a emocionados estudantes que escolhem ao que desejam se dedicar: moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia, artes, etc. Nessa cidade, o recinto destinado às aulas era um salão imenso, disposto em semicírculo, cujas cômodas arquibancadas se encontravam em frente à enorme placa luminosa, semelhante a nossos modernos telões de TV, no qual as cenas recordadas pelo instrutor se reproduziam, enquanto o mesmo narrava os fatos. Os instrutores espirituais se dispõem a transmitir aos espíritos errantes o máximo de lições elucidativas, a fim de formar, nos futuros reencarnantes, um vasto cabedal de conhecimentos e um desejável aprimoramento moral. Os espíritos, denominados de adultos, têm liberdade de escolher o setor do conhecimento que mais os atrai, entre o técnico, o artístico ou o científico. Enquanto as crianças recém-desencarnadas recebem tratamento especializado de acordo com o seu nível de maturidade espiritual. Há creches e escolas apropriadas à educação infantil. Eis uma mensagem sobre o assunto transmitida pelo espírito Lester Coachman. Há, aqui, magníficas escolas para a instrução dos espíritos de crianças. Nelas permanecem até aprenderem tudo o que se refere à Terra e aos demais mundos, bem assim a todos os reinos que se acham sob o cetro de Deus. Aqueles que receberam instrução como espírito de criança, quando chegam a ir para o vosso mundo, ostentam o mais refinado e belo dos caracteres. O caso de Lester Coachman, de Lillian Albrook. Uma curiosidade sobre as crianças no mundo espiritual é encontrada na obra Vida Além do Véu, de George Valion. O espírito comunicante confessa sua surpresa ao encontrar crianças em uma determinada cidade do além, porque pensava que elas se mantivessem, apenas, em casas especiais,
só elas destinadas. Apresentou-se, então, a mãe do lugar, acompanhada de alguns auxiliares, e explicou que aquelas crianças eram espíritos de natimortos, isto é, desencarnados, segundo informou, sem respirar a atmosfera terrena. Tinham, por isso, um caráter diferente daquelas nascidas com vida, ou que se conservaram vivas mesmo por poucos instantes. Necessitavam, pois, de cuidados especiais a fim de progredir em mentalidade e estatura e reiniciarem sua instrução. Em geral, as crianças que desencarnam logo ao nascer ou com pouco tempo de vida necessitam de tratamento especial, uma vez que não readquirem, imediatamente, a maturidade que possuíam anteriormente. Da mesma forma que a criança, ao nascer, passa pelas fases naturais da infância, a desencarnada prematuramente também precisa de uma fase de adaptação. Parece que, de acordo com as colocações dos espíritos só em casos excepcionais o desencarnado se descondiciona, rapidamente, da influência infantil, sem cuidados especiais no caso, por exemplo, de um espírito muito elevado. O espírito Robert Hugh Benson afirma que uma das suas maiores curiosidades foi saber o destino dado às crianças que passavam para o outro mundo. Em suas observações na esfera das crianças, onde encontrou crianças de todas as idades, desde bebê até adolescentes de 16 ou 17 anos, sentiu-se encantado com um bosque com as mais engraçadas casinhas de campo, tais como as vistas em livros de fadas. E ele mesmo comenta as suas observações. Pode-se pensar que o mundo espiritual tenha se inspirado na Terra, nessas criações fantasistas para a alegria das crianças, mas não foi o caso. Na verdade, toda essa concepção de casas em miniatura emanou do próprio mundo espiritual. Qualquer artista que tenha recebido nossa impressão original, perdeu-a na Terra através dos anos. Esse artista é conhecido aqui, onde vai continuar sua obra na esfera das crianças. A Vida nos Mundos Invisíveis, de Anthony Bourgia. O espírito irmão Jacob, na obra Voltei, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, conduzido por sua filha Marta, já desencarnada, conheceu uma instituição destinada a albergar crianças desencarnadas na faixa etária de 7 a 12 anos de idade. Em suas observações do mundo espiritual, ele conheceu crianças que são denominadas de escoteiros do heroísmo espiritual, espíritos de excepcional adiantamento moral e que fazem parte de caravanas em missão de socorro a adultos e crianças desencarnadas. Muitas dessas crianças se tornam mentoras dos próprios pais. Enfim, o que se pode concluir aqui, no mundo espiritual, não há orfandade. Todas as crianças que precisam de auxílio são amparadas por espíritos mães que, abnegadamente, as recebem em seus braços como se fossem os próprios filhos. Sobre as crianças no mundo espiritual, já revelara Swedenborg, as crianças são bem recebidas no outro mundo, sejam ou não batizadas. Aí elas crescem e são adotadas por mulheres jovens, até que lhes apareçam suas mães verdadeiras. Como se vê, os processos educativos utilizados nas colônias espirituais são bastante abrangentes. O ensino se realiza através de métodos didáticos moderníssimos e das mais aperfeiçoadas técnicas. Existem cursos, palestras, conferências, tudo coadjuvado por recursos visuais. Aparelhos especiais, num sistema eletrônico avançadíssimo, são empregados em espécies de consultórios psiquiátricos para correção de caracteres e tratamento de patologias. É uma forma agradável de se instruir. O lazer também é uma forma de reeducar o espírito, visto que o estudo pode ser, também, uma forma de distração, uma recreação intelectual. De acordo com as suas vivências, o espírito Silveira Sampaio relata como ele passa o tempo livre no mundo espiritual. Ontem foi domingo e eu aproveitei para ir a um museu. Sim. Aqui também descansamos aos domingos e buscamos a recreação como derivativo dos problemas do cotidiano. Não acreditam?
Acham que fantasma não tem mais problemas. Enganam-se por certo. Eles nos buscam no coração, em todo lugar, fazem parte de nós e aqui se tornam mais evidentes. O mundo em que eu vivo, diz IBM Gasparetto. O espírito da Viate afirmou que dedicava suas horas de lazer nas visitas a bibliotecas e galerias de arte da colônia espiritual em que habitava. Confessou que, algumas vezes, ele e seus companheiros tinham necessidade de um esporte mais violento. Pegava, então, um barco e visitava uma ilha. Esclarece, entretanto, que as competições esportivas no mundo espiritual apresentavam diferenças das realizadas no plano terrestre, pois eram puramente amistosas e não envolviam rivalidades, prêmios e disputas. A única recompensa, no caso das disputas nas águas, era o aprendizado da arte de navegar. Como não há necessidade de ar livre e dispêndio de energia física para realizar as práticas esportivas, chega-se à conclusão que as recreações dos espíritos pertencem mais à mente, e como se tem muito a aprender, os que se dedicam ao aprendizado por livre escolha sentem com isso enorme prazer. As recreações terrenas lhe parecem meras trivialidades. Observa-se, porém, que a arte em geral se constitui, ao mesmo tempo, educação, instrução e lazer para o espírito errante. A arte dos espíritos. Instrumento dos mais importantes no processo educativo empregado nas colônias espirituais, todas as manifestações da arte são estimuladas, a música, a pintura, a literatura e outras. A música, entre todas, parece ser a mais cultivada. Em quase todas as obras que tratam do mundo invisível, aparecem espíritos dedicados ao estudo de instrumentos musicais, componentes de corais e compositores. A música espiritual é descrita como algo sublime e de imensa beleza, sem similar na Terra. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, em resposta à sua pergunta número 251, é informado que a música da Terra é para celeste, como o canto selvagem é para melodia suave. Na Revista Espírita, de Allan Kardec, número 5, de maio de 1859, tratando da música de Além-Túmulo, Chopin assim se expressou ao ser inquirido sobre as obras que compunha no mundo espiritual, em comparação com as compostas quando encarnado. Como considerais as vossas obras musicais? Eu as prezo muito. Mas entre nós fazemo-las melhores, sobretudo as executamos melhor. Dispomos de mais recursos. Quem são, pois, os vossos executantes? Temos as nossas ordens legiões de executantes, que tocam as nossas composições com 1000 vezes mais arte do que qualquer de vós. São músicos completos. O instrumento de que se servem é a própria garganta, por assim dizer, e são auxiliados por uns instrumentos, espécies de órgãos, de uma precisão e de uma melodia que, parece, não podeis compreender. Perguntado sobre o mesmo assunto, Mozart responde: tereis a bondade de explicar o que acaba de dizer Chopin? Não compreendemos essa execução por espíritos errantes. Compreendo o vosso espanto. Entretanto, já vos dissemos que há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente, espécies de bivaques, de campos de repouso para esses espíritos fatigados por uma longa erraticidade, estado que é sempre um pouco penoso. Nessa ocasião, Mozart ditou o fragmento de uma sonata, cuja partitura foi publicada e colocada à venda no escritório da Revista Espírita, na Livraria Espírita do Sr. Ledoyen, Falais Royal, Galerie d'Orleans, número 31, ao preço de 2 francos. Em A Vida Além do Véu, de George Valois, há referências a colônias espirituais destinadas exclusivamente à música e à manufatura de instrumentos musicais. Os que ali vivem ocupam-se do estudo da música, das suas combinações e efeitos, não só sobre o que se conhece como som, como também debaixo de outros pontos de vista. Segundo comunicações transmitidas aos médiuns,
Há colégios que ensinam o melhor meio de os espíritos inspirarem os compositores da Terra. Médiuns musicais são aqueles que têm capacidade de captar composições de espíritos desencarnados no estilo que possuíam em vida. Entre os que se dedicam ao exercício de tal faculdade temos, entre outros, Rosemarie Brown e Clifford Knapp, Inglaterra, Belita Adair, Estados Unidos, Iola Catera, Roma, Jorge Ritzini, Marta Galego Tomás, Maeve Pereira Valença, Terezinha Menezes Café, Sônia Maria Petersen e José Medrado, Brasil. O espírito André Luiz, levado pelo espírito instrutor o chamado Lisas, conheceu o campo da música, onde, conforme observou, há manifestações para todos os gostos musicais, do regional ao universal. Essa região é considerada de indescritível beleza. O espírito Lester Coltman, através de Lilian Albrook, afirma que, no espaço, existe uma sala de música com toda sorte de instrumentos e, ainda, que a música é uma das mais poderosas forças do nosso mundo para se alcançar a perfeição do espírito. A história de Lester Coltman, de Lilian Albrook. Muitas vezes, no mundo espiritual, os sons musicais não se originam de um local determinado, senão de todo o ambiente. Os próprios espíritos não sabem descrever, em linguagem terrestre, a harmonia e os sons das altas esferas. Todos são unânimes, entretanto, ao afirmar que a música está presente em toda a vida das colônias espirituais e que esta arte tem influência no envolver do espírito. Em seu círculo familiar, Conan Doyle recebeu mensagem de um espírito de características femininas que, falando de suas atividades nas cidades espirituais, declarou que se dedicava a ensinar música às crianças. Existem, também, informações de que as artes plásticas são bastante cultivadas no mundo espiritual, assim como a literatura. Médiuns com faculdades próprias captam e reproduzem quadros de artistas desencarnados, do mesmo modo como compõem músicas ou psicografam obras literárias com os estilos que os autores tinham em vida. No campo da pintura, 2 médiuns têm conseguido, segundo a opinião de conhecedores dessa arte, reproduzir, com fidelidade, obras assinadas por artistas famosos, como Renoir, Manet, Monet, Modigliani etc. São eles, Luiz Antônio Gasparetto e José Medrado. Muitos são os encarnados, com aptidão para as artes, que visitam o mundo espiritual no desdobramento do sono, guardam as imagens e os sons do além e, ao voltarem, reproduzem materialmente, de forma pálida, todavia, tudo o que viram. A respeito das artes, diz Peter Richelieu, em A Viagem de uma Alma, se um homem gostou muito de música durante a existência, gostará dela depois da morte, e encontrará muitas oportunidades de satisfazer os desejos que não pôde satisfazer antes. Se o desejar, o amante da música pode passar todo o tempo ouvindo a mais bela música que o mundo pôde produzir. Pode ver as poderosas formas de pensamentos que a música do plano físico produz na matéria mais fina do plano astral. Para o homem apreciador da arte, todas as obras-primas do mundo estão à sua disposição, quer em galerias de arte, quer em coleções particulares. Em A Vida nos Mundos Invisíveis, de Anthony Bourgia, há um capítulo inteiro, todo dedicado à música e no mundo dos espíritos. Refere-se o espírito Monsenhor Robert Hugo Benson ao templo da música, com sua ampla biblioteca, onde toda a história da música, desde os seus primórdios, encontra-se arquivada e à disposição dos espíritos apreciadores dessa arte. Também são encontradas partituras raras e preciosas, cujos autores são conhecidos na Terra. Além das composições terrenas, existem aquelas para as quais os ouvidos humanos não são bastante afinados até que seus tímpanos sofram uma alteração fundamental. O templo da música possui um salão de concertos que pode abrigar, de cada vez e confortavelmente, milhares de espíritos. No mundo espiritual,
o pintor não mais usará pincéis e telas para expressar sua arte. Depois da desencarnação, as criações serão através das formas pensamento que, a depender da capacidade do autor, produzirão telas muito mais vivas e belas. Talvez, por isso, diversos artistas ainda encarnados declarem que se sentem sempre insatisfeitos com o seu trabalho, mesmo que o mundo aplauda a sua genialidade. Declaram, com frequência, que não conseguem expressar, exatamente, o que a sua imaginação concebe. Na verdade, eles não conseguem reproduzir, fielmente, o que viram no mundo espiritual. Os amantes dos livros passam horas agradáveis, uma vez que as bibliotecas estão à sua disposição. De acordo com as comunicações contidas no livro Entre Dois Mundos, da médium Antoinette Bourdain, os autores espirituais habitam locais próprios das colônias, de onde se descortina um vasto e minucioso cenário do mundo, e onde se inspiram para a criação de suas obras. Os escritores que ainda encarnados utilizaram a palavra escrita como meio de desequilibrar indivíduos, se não persistirem em suas ideias viciosas, selecionam o que lhes pertence para julgar o seu valor. Fazem uma avaliação da vida anterior e, tomados de bons propósitos, leem o que escreveram e corrigem os erros e imperfeições. Foram as chamadas obras de hipocrisia. Ponto. As mais perigosas porque esterilizam o coração pelo ódio que inspiram. Ponto. Comprimem as inteligências, interceptam a luz espiritual e asfixiam a liberdade de pensamento. Entre Dois Mundos, de Antoinette Bourdain. O espírito da Viat transmite, na obra Cartas de um Morto-Vivo, a informação que, em determinada zona da espiritualidade, há a região dos modelos. O que será realizado pela humanidade está ali pré-estabelecido. As invenções, as descobertas existem no mundo espiritual antes que surjam na Terra. Lá, no espaço, estão as amostras e os paradigmas. Convém observar, entretanto, que não estão predeterminados os autores ou responsáveis pelas revelações dos mesmos, futuramente, no plano material. A arte teatral também faz parte da vida dos espíritos e exerce grande influência no trabalho de reeducação e de lazer nas colônias espirituais. Contam os mensageiros do espaço que, no outro mundo, os apreciadores da dramaturgia têm oportunidade de frequentar belos teatros e de assistir a peças dos mais variados gêneros. Há peças onde problemas sociais são debatidos para encontrar soluções e, também, comédias que provocam risos muito mais intensos e espontâneos dos que costumamos ter na Terra. Em tais espetáculos, os incidentes baixos e sórdidos são omitidos, pois repugnariam a assistência atenta e apaixonada. Os prédios destinados à arte dramática se encontram, segundo informações de espíritos errantes, nos arredores das colônias espirituais, desenhados por meticulosos arquitetos. De acordo com informações do espírito Monsenhor Robert Hugo Benson, a construção dos seus teatros. Revela o grau de ativa cooperação que existe entre os artesãos. A guarnição interior é feita por exímios artistas do edifício das fábricas. Os jardins de fora mostram o mesmo cuidado devotado de sempre. O resultado está tão longe de um teatro terreno quanto se possa imaginar. A vida nos mundos invisíveis, de Antoni Borgia. O espírito Silveira Sampaio que, em vida, reinou nos palcos terrenos, refere-se, entre suas experiências, a visitas costumeiras aos teatros do mundo espiritual. Para ele, da mesma forma pensava o espírito Monsenhor Robert Hugo Benson, o teatro em seu mundo é um elemento interessante de cultura. Eu acrescenta. Enquanto na Terra o autor atém-se ao tempo diminuto de uma vida, aqui esse limite não existe. Os enredos vão de encarnação a outra, educando, mostrando, elevando. O conceito de beleza mais desenvolvido, sentimentos apurados, compõem-se páginas imorredoras. A música, as danças, tudo nos alegra e enriquece. O mundo em que eu vivo, diz Ibeme Gasparetto. Em obras póstumas,
Allan Kardec dedica um longo capítulo às artes em geral e, segundo suas colocações, nem todas as criações são oriundas do mundo espiritual. Os espíritos encarnados também têm capacidade de criar. E importante a diferenciação que ele faz entre a arte transcendental, do mundo dos espíritos, e a arte originária do nosso mundo material. Assim, existem a música, a pintura e a literatura originária do mundo dos espíritos, provavelmente os modelos a que se referiu o espírito da Viat, que podem, até, ser captados por pessoas possuidoras de faculdades mediúnicas e as produções exclusivas dos artistas encarnados. Daí a responsabilidade de cada um pelas obras que executa e publica, seja em qualquer campo da atividade humana. Uma obra de baixo nível, do tipo pornográfico, por exemplo, que contribua para deturpar as mentes encarnadas, principalmente dos jovens, trará para o autor a responsabilidade da sua inconsequência, os danos morais que causou em virtude de sua influência perniciosa. 7. A justiça na espiritualidade. Segundo declara o espírito André Luiz em Evolução em Dois Mundos, a justiça no mundo espiritual funciona com muito maior segurança que na Terra, uma vez que a própria consciência do indivíduo exerce grande influência no mecanismo da reencarnação. Além disso, espíritos conhecedores dos diversos ramos do direito, das ciências sociais, psicologia etc., integram tribunais, onde, dignos e imparciais, examinam as responsabilidades de cada um. E não só delinquentes se submetem a esse júri, mas, também, trabalhadores das colônias espirituais que se deixam arrastar por tendências inferiores e sentimentos inconfessáveis. Afirma ele que há delinquentes tanto no plano terrestre, quanto no plano espiritual, e, em razão disso, não apenas os homens recentemente desencarnados são entregues a julgamento específico, sempre que necessário, mas também as entidades desencarnadas que, no cumprimento de determinadas tarefas, se deixam, muitas vezes, arrastar por paixões e caprichos inconfessáveis. Evolução em Dois Mundos, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estes constituem a escória espiritual a que se referiu Allan Kardec. O julgamento será mais ou menos sumário, segundo o grau evolutivo dos culpados. Quanto maior o adiantamento moral do réu, mais complexa a análise da culpa. Enfim, de acordo com as informações dos espíritos errantes, no mundo extrafísico existe uma espécie de sistema jurídico que rege as atividades das colônias, em bases semelhantes ao instituído pelos homens, tendo, porém, por lema o amor. Código Penal da Vida Futura. Allan Kardec, no capítulo 7, do livro O Céu e o Inferno, trata sobre o Código Penal da Vida Futura, composto de 33 artigos, baseados na lei de causa e efeito, dos quais transcrevemos os seguintes. Art. 8. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, por isso que constituem essas ações um começo de progresso. Art. 10. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das próprias imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea, são oriundas das nossas imperfeições, são expiações de faltas cometidas na presente, ou em precedentes existências. Art. 12. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo, a única lei geral é que, segundo o seu valor, toda falta terá punição, bem como recompensa todo ato meritório. Art. 14. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimento é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Desta maneira,
O espírito é sempre o árbitro do próprio destino, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Art. 16. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só, são precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Nos 33 artigos, Allan Kardec resume os problemas mais frequentes que atingem os espíritos por implicação da lei de causa e efeito, resultantes dos atos livremente praticados. E ressaltada a situação desesperadora do suicida e a pena maior atribuída ao que induz alguém à prática do gesto deslocado. Bens e direito das coisas no mundo dos espíritos. Nas colônias espirituais, há bens de diversos tipos utilizados pelos espíritos errantes, imóveis, móveis, consumíveis, públicos, de família etc. Assim é que vemos os espíritos se referirem a obras de arte, partituras musicais, livros, roupas, metais, veículos, alimentos, edifícios públicos e residenciais, plantações e muitos outros classificados na economia terrena como bens consumíveis, duráveis e de produção ou de capital. Os espíritos errantes vivem em lares separados, construídos, muitas vezes, pelos parentes que lhes antecederam a desencarnação. A família espiritual trabalha em conjunto e conquista um lar. As residências das colônias são bem semelhantes às da Terra. Pelo que se depreende das informações recebidas através das obras subsidiárias da doutrina espírita, os espíritos, surpreendentemente, conservam apego às coisas materiais e às comodidades terrenas, por longo tempo após a desencarnação. Certos espíritos que habitam numa colônia do nível de nosso lar são considerados, pelo espírito André Luiz, como tendo adquirido consciência da sua situação. Porque, então, a necessidade de possuir, de ter, de ser proprietário de algo. A explicação não pode ser outra senão a existência, nesses espíritos, ainda de um forte condicionamento às comodidades terrenas. O homem e a mulher que se dedicam às nobres tarefas do lar, após a desencarnação, associam-se no desempenho de atividades construtivas e de amparo aos filhos que, porventura, ainda permaneçam no corpo físico. É com o trabalho que o espírito adquire os seus bens. Não há, entretanto, propriedade particular exatamente como se entende na terra. Aqui as leis concedem ao homem a posse e uso dos bens de uma forma definitiva, embora, na realidade, esta seja, também, provisória, pois todos nós seremos compelidos, pela morte, a deixar as vantagens da esfera física. Mas, se no mundo espiritual não há necessidade de bens materiais, como dinheiro e objetos, o que pensar da preocupação com a temporalidade? Porque a utilização dos conceitos de horas, dias, anos, dia e noite etc., sendo estes restritos ao plano terrestre. A respeito do assunto, os espíritos codificadores respondem a Allan Kardec o seguinte, na pergunta 240 de O Livro dos Espíritos. P. Os espíritos compreendem o tempo como nós? R. Não, e é por isso que não nos compreendeis sempre, quando se trata de fixar datas ou épocas. E Allan Kardec comenta, os espíritos vivem fora do tempo, tal como nós os compreendemos, o tempo para eles se anula, por assim dizer, e os séculos, tão longos para nós, não são a seus olhos senão instantes que se esvanecem na eternidade, da mesma forma que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. O espírito Monsenhor Robert Hugh Benson declara que, com a ausência de tempo terreno no mundo dos espíritos,
Nossas vidas são ordenadas por acontecimentos, isto é, aqueles que são parte de nossa vida. Não me refiro às ocorrências incidentais, mas às que na Terra são consideradas acontecimentos periódicos. A vida nos mundos invisíveis, de Anthony Bourgia. Vejamos o que diz a instrutora espiritual Laura ao espírito André Luiz durante uma aula de aprendizado. Tal como se dá na Terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons obtidos por nós mesmos, à custa de esforço e dedicação. As construções em geral representam patrimônio comum, sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30.000 bônus hora. Nosso lar, de Francisco Cândido Xavier. Esclarece ela que a moeda nas colônias, se assim pode ser denominado, é o bônus hora. Não se constitui em papel moeda como vulgarmente conhecemos, mas numa espécie de ficha individual que funciona como valor aquisitivo. Os que trabalham adquirem direitos justos, alimento, vestuário e abrigo. Informações idênticas a respeito de aquisição de bens no mundo espiritual nos dá o espírito irmão Jacob, na obra Voltei, ao esclarecer que os edifícios do parque não representavam propriedade particular, mas, sim, patrimônio comum orientado pela administração central da colônia. Que o espírito é, apenas, o usufrutuário dos bens que adquire com seu próprio esforço, dos quais a retenção é provisória, visto que, pela lei de evolução, nenhum espírito pode permanecer eternamente em determinada colônia espiritual. Ele só não se refere ao bônus hora. Na verdade, a referência a tal moeda só é encontrada nas obras ditadas pelo espírito André Luiz. Embora não exista propriedade no sentido que entendemos na Terra, os lares adquiridos podem ser objeto de sucessão. Inversamente ao que se dá na desencarnação, em que o falecido lega aos herdeiros o seu espólio, na encarnação, que é a morte para a vida espiritual, o proprietário deixa seus bens para os familiares que ficam nas colônias, exceto os créditos em bônus hora que reverterão ao patrimônio comum, pois, segundo informam os espíritos, são pessoais e intransferíveis. 8. Sistema previdenciário dos habitantes do além. Toda a infraestrutura das colônias espirituais é um perfeito sistema previdenciário que tem como objetivo o atendimento de toda a população espiritual necessitada de assistência e amparo. Os tratamentos se efetivam através da assistência médica, da assistência espiritual, da reabilitação e do serviço social. Portanto, o doente, nas colônias, recebe assistência completa, isto é, em todos os aspectos, desde o resgate das zonas umbralinas, passando pelo tratamento médico hospitalar, a convalescença, até a conclusão do aprendizado produtivo, a readaptação à vida nova e preparação para a futura reencarnação. Para isso, as comunidades espirituais contam com hospitais, médicos de diversas especialidades, enfermeiros, aparelhos altamente sofisticados, instrutores e lares escola, que formam uma extensa obra assistencial. Assistência médica espiritual. O serviço de assistência médica é bastante ativo nas colônias espirituais. Pode-se, mesmo, afirmar que ele ocupa quase a totalidade dos trabalhadores e se constitui na finalidade prioritária da criação das colônias espirituais. Quase todos os espíritos que nos têm informado sobre a vida além túmulo descrevem os hospitais e escolas por onde passaram ou que conheceram após o abandono do corpo carnal. Os espíritos recém-chegados da Terra, ainda intoxicados pelas radiações do planeta, necessitam de depuração e repouso. Esta informação dos espíritos é, podemos dizer, unânime. Os enfermos espirituais são sempre acolhidos em amplas enfermarias, impecavelmente limpas, onde recebem tudo de que necessitam.
Médicos e enfermeiros, sempre atenciosos, tratam, carinhosamente, dos espíritos que são colocados sob a sua responsabilidade. Os suicidas, as crianças e os desencarnados de forma violenta são os mais necessitados de atenção e tratamento especiais. A medicina e a enfermagem do espaço são praticadas com todo amor e dedicação. Consta que muitos profissionais que não souberam honrar o diploma adquirido na faculdade, ou que cometeram atos dolosos ou culposos, colocam seus serviços à disposição, objetivando a aprendizagem e retificação dos erros praticados. No momento em que nasce na Terra, o espírito é assistido por parteiras, enfermeiras e médicos, muitas vezes em hospitais e clínicas. Na desencarnação, que é, na realidade, o retorno do espírito à sua verdadeira vida, geralmente é a necessidade, também, da assistência médica, para descondicioná-lo das influências materiais. A presença desses profissionais do espaço é tão real que o enfermo se julga ainda encarnado. Só, aos poucos, ele tomará consciência da sua situação. Muitas vezes, medicação e alimentos são fornecidos, como se estivesse internado em hospitais terrenos. Paralelamente ao tratamento médico, a passeterapia para o refazimento espiritual é aplicada, auxiliada pela prece e acompanhamento de apoio ao espírito desequilibrado. Serviço social das colônias espirituais. Nas colônias espirituais, o serviço social possui um vasto campo de ação. O profissional desta área está em todo o desenvolvimento das atividades, desde as entrevistas iniciais até o encaminhamento em excursões para estudo e observação. Os espíritos instrutores empregam fórmulas variadas com os recém-desencarnados, a depender de suas características, temperamentos e reações. O amor e a tolerância são fundamentais, e o espírito que recepciona o que chega, emprega toda a habilidade para que este se sinta seguro e aceito, apesar de suas imperfeições. Com muita cautela, mas com autoridade, comenta os erros do passado, estimulando o espírito desequilibrado a lutar pela retificação. Os assistentes sociais do mundo espiritual integram as caravanas socorristas e são elementos preparados para fazer aproximação junto àqueles que se acham em condições razoáveis para recebimento do socorro. Nas frequentes visitas das caravanas socorristas às zonas inferiores do mundo espiritual, a primeira ajuda oferecida aos espíritos carentes é sua retirada do local e transporte para as instituições hospitalares das colônias, pois, durante a fase de perturbação que precede a morte, os espíritos, ainda exauridos, não têm forças para se locomover nem o senso da direção, daí a necessidade de transportá-los em macas, da mesma forma como se procede com os doentes na terra. O seguir. Os assistentes sociais fazem visitas periódicas aos enfermos, a fim de estimulá-los a elevar o seu padrão vibratório, esclarecê-los sobre a sua nova condição, etc. Assim, acompanham os assistidos em suas estadas nas colônias, observando o evolver de cada cliente. O serviço social tem, como principais tarefas, o socorro espiritual e a reabilitação. Comunicação e linguagem entre os espíritos desencarnados. Tanto no plano terreno como no plano espiritual, os espíritos superiores lutam pela instituição de um idioma comum, pois a diversidade de línguas, segundo sua opinião, perturba a comunicação entre os homens. Em Memórias de um Suicida, obra psicografada pela médium Ivônia Pereira, há referência a um idioma novo, que não seria apenas uma língua a mais, a ser usada na terra como atavio de abastados, ornamento frívolo de quem tivesse recursos monetários suficientes para comprar o privilégio de aprendê-la. Não. O idioma cuja indicação ali nos surpreendia, seria o idioma definitivo, que havia de futuramente estreitar as relações entre os homens e os espíritos, por lhes facilitar o entendimento, removendo igualmente as barreiras de incompreensão entre os humanos e contribuindo para a confraternização ideada por Jesus de Nazaré.
Em muitas obras, mediúnicas ou não, é citado o Esperanto como língua universal que facilitaria o entendimento entre encarnados e desencarnados, servindo, também, como grande mensageiro do Espiritismo entre os povos. Segundo o Espírito Johannes, em Rumo às Estrelas de H. Denis Bradley, em matéria de linguagem, o mundo espiritual, na realidade, só possui uma, pois, com o evolver da espiritualidade, a multiplicidade de idiomas seria um estorvo. E ele explica o que é uma língua única, a formada pelas ideias. Os que habitam o mesmo plano compreendem-se com muito maior facilidade que os planos superiores e inferiores. A linguagem real, entretanto, é o som mediante o qual nos fazemos entender uns aos outros, e é a mesma para todos. Rumo às Estrelas, de H. Denis Bradley. Os desencarnados formam famílias, conversam, assistem a conferências. Hábitos e costumes anteriores determinam, também, a formação desses grupos familiares. Por isso, a preferência dos espíritos errantes, ainda apegados à crosta terrestre, por aglomerações, conforme esclarece Allan Kardec, de cada nacionalidade, ingleses, franceses etc. Não somente pela lei de afinidade, como pela facilidade de comunicação. Logo que desencarnam, os espíritos não se desvinculam da linguagem articulada, acompanhada de gestos e expressões, exatamente como usavam na Terra. À proporção que passam para faixas vibratórias menos densas, a telepatia vai sendo empregada com mais constância até atingir um estágio mais elevado de comunicação, ou seja, o nível das ideias, uma vez que a linguagem real do espírito é do pensamento. Em suas considerações sobre o perispírito, informa Allan Kardec que, por sua natureza fluídica, essencialmente móvel e elástica, se assim se pode dizer, como agente direto do espírito, o perispírito é posto em ação e projeta raios pela vontade do espírito. Por esses raios ele serve à transmissão do pensamento, porque, de certa forma, está animado pelo pensamento do espírito. Revista Espírita, de Allan Kardec, número 12, dezembro de 1862. Vejamos ainda o que diz o codificador a respeito do assunto na introdução de O Livro dos Espíritos, parte 14. Para os espíritos, e sobretudo para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma não é nada. Livres da matéria, sua linguagem, entre eles, é rápida como pensamento, uma vez que é o pensamento que se comunica sem intermediários. E complementa mais tarde, a palavra articulada é uma necessidade de nossa organização. Como os espíritos não necessitam de vibrações sonoras para lhes ferir os ouvidos, compreendem-se pela simples transmissão de pensamento, assim como por vezes acontece que nos entendamos por um simples olhar. Revista Espírita de Allan Kardec, número 4, abril de 1859. As informações a respeito da comunicação no mundo espiritual são, pode-se dizer, unânimes. A linguagem dos espíritos é o pensamento, que é transmitido através de ondas magnéticas. Isso nas esferas superiores, onde não há necessidade da palavra nem de sons articulados. Confessam alguns espíritos que tiveram muita dificuldade de se comunicar com outros desencarnados, pois sentiram, por longo período, a necessidade de falar através dos mesmos meios empregados na Terra. Com o passar do tempo é que conseguiram se libertar desse condicionamento. 10. Sistema de transporte no mundo espiritual. Em quase todas as publicações que tratam da vida no mundo espiritual, temos referências a veículos utilizados na locomoção de espíritos, principalmente daqueles que, ainda, não possuem a capacidade de volição desenvolvida. Os espíritos superiores usam a força do pensamento, também, para se deslocarem de um lugar para o outro, e sua força mental é tão grande que levam consigo outros espíritos que não dispõem dessa capacidade. Satisfazendo a curiosidade da médium Rosemarie Brown, o espírito Ulisse, autor das Sinfonias Inacabadas,
Usou um termo de ficção científica para que ela entendesse sua explicação. Segundo ele, o sistema de locomoção do mundo espiritual é o teletransporte, que consiste em se viajar pelo espaço apenas pensando no lugar aonde deseja ir ou na pessoa que deseja ver. Muitos se admiram das afirmações dos repórteres do espaço a respeito dos variados meios de transporte utilizados nas cidades espirituais. As explicações são muito semelhantes, principalmente quanto à importância desse sistema no socorro de espíritos exauridos, doentes e desfalecidos nas zonas umbralinas. Observemos o que propõe o instrutor espiritual Lísias ao espírito André Luiz e a reação deste último. Esperemos o Erebus, fala de Lísias. Maumi refazia da surpresa, quando surgiu o grande carro suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos e repleto de passageiros, e ele viu que Lísias se referia a um carro aéreo semelhante a um grande funicular. Nosso Lar, de Francisco Cândido Xavier. George Valion fica sabendo, através de captação mediúnica, da utilização de meios de transporte no mundo espiritual, embora de outros tipos. Alguns chegaram em carros. Eram puxados por cavalos que pareciam compreender perfeitamente os seus condutores, pois não tinham rédeas, como se usam na terra, e pareciam ir para onde os condutores queriam que eles fossem. Alguns vinham a pé e outros se transportavam pelo espaço, aéreamente. Não. As asas não são necessárias. A vida além do véu, do reverendo George Valion. Em Memórias de um Suicida, de Ivônia Pereira, os caravaneiros, em suas missões de resgate de infelizes no Vale dos Suicidas, fazem uso de várias espécies de veículos. As macas, abrigadas no interior de grandes veículos à feição de comboios, no entanto, apresentam singularidade interessante, digna de relato. Em vez de apresentarem os vagões comuns às estradas de ferro, como os que conhecíamos, lembravam, antes, meio de transporte primitivo, pois se compunham de pequenas diligências atadas umas às outras e rodeadas de persianas muito espessas, o que impediria ao passageiro verificar os locais por onde deveria transitar. Brancos, leves, como burilados em matérias específicas habilmente laqueadas, eram puxados por formosas parelhas de cavalos também brancos. E acrescenta o espírito André Luiz. Grande parte dos companheiros poderia dispensar o Erebus e transportar-se, à vontade, nas áreas de nosso domínio vibratório, mas, visto a maioria não ter dominado, ainda, essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Nosso Lar, de Francisco Cândido Xavier. O tema em questão não passou despercebido na codificação da doutrina espírita. Sobre o sistema de locomoção, Allan Kardec diz: enquanto nos arrastamos penosamente pela terra, o nosso corpo pesado e material, como calceta as suas correntes, o dos espíritos, vaporoso e etéreo, transporta-se, sem fadiga, de um lugar para outro, rasga o espaço com a velocidade do pensamento e tudo penetra sem encontrar qualquer obstáculo material. Revista Espírita, de Allan Kardec, número 4, abril de 1859. Enfim, quanto aos tipos de transporte no mundo espiritual, temos veículos com as mais variadas características. São eles utilizados para as mais diversas finalidades no cotidiano dos espíritos errantes, em passeios, no auxílio a necessitados, para competições esportivas, nas excursões de estudos em outros mundos, etc. Há, até, referência a barcos e naves à semelhança de discos voadores. Consta, de acordo com mensagens mediúnicas, que, exatamente como ocorre na Terra, espíritos aguardam, em determinados pontos, os coletivos que os levarão a locais próximos ou distantes. Entretanto, do que se pode concluir,
A maior utilidade dos veículos nas colônias espirituais é o atendimento a enfermos. 11. Ecologia dos mundos transitórios. Analisando as diversas obras que tratam das colônias espirituais, encontramos, em quase todas elas, descrições de paisagens. Observa-se que o ambiente é bastante diversificado, de acordo com as vibrações do meio em que se encontram. A natureza forma um conjunto equilibrado e há um íntimo relacionamento entre os três reinos: animal, vegetal e mineral. Até mesmo as construções, como casas, ruas etc., obedecem à lei da afinidade. O mundo espiritual, exatamente como na Terra, possui a sua fauna e a sua flora, seus rios e lagos. Os egípcios disso tinham conhecimento. Swedenborg se referiu, muitas vezes, a esses reinos espirituais. Vários são os espíritos a repetir descrições de ambiente em que se encontram, desde os mais densos e lúgubres até as paisagens mais sublimes. São lamaçais fétidos e pestilentos, flores de perfumes e cores indescritíveis, águas lodosas e rios tranquilos e cristalinos. Em suas conversações com os espíritos errantes, J. Arthur Findlay chegou à conclusão que fora do corpo continuamos a existir comunidades de pensamento isoladas, sem nos confundirmos com nenhuma outra mente desencarnada nem com todo universal. Teremos, portanto, peso, forma, individualidade e a mesma mente que temos agora, porém, e o que concerne ao ambiente e meio. Dissemos que o mundo etéreo se assemelhara a este, que se compõe de individualidades e outras coisas vivas. Admitimos, tirando-a das nossas experiências físicas, a conclusão lógica de que todas as coisas vivas são animadas pela força de vida, e, desde então, já não será despropositado concluir que tal força, combinada com a mente, que tem o poder de atuar sobre a matéria física, produzindo o que experimentamos aqui no nosso mundo, também dispõe do mesmo poder para influenciar a matéria etérea, para produzir árvores, animais e outras formas viventes no mundo do éter, semelhantes às que existem no mundo físico. Não será, pois, igualmente despropositado acreditar-se que o mundo etéreo contém árvores, animais e flores, e para todos os fins e efeitos que lhes são assinados neste nosso mundo, nem que, quando realizamos a passagem chamada morte, vamos encontrar-nos em um mundo muitíssimo semelhante ao em que hoje vivemos, com a só diferença de lá não estarmos embaraçados pela matéria física e de serem, conseguintemente, mais ativos os nossos cérebros e mais céleres os nossos pensamentos e movimentos. No limiar do etéreo, de J. Arthur Findlay. A natureza nas colônias espirituais constitui uma cópia melhorada da Terra. Nas que se dedicam ao bem, as cores são mais harmônicas e delicadas. Há um verdadeiro entrosamento entre todos os seus componentes. Árvores frondosas oferecem sombra amiga àqueles que desejam repousar, pois os espíritos errantes, mesmo os mais evoluídos, não prescindem, totalmente, de alguns momentos de descanso. A fauna e a flora, de diversas qualidades, cooperam no trabalho coletivo. Os animais participam da vida nas colônias, os cavalos, nas carruagens, os pássaros com seus cantos, os cães, na defesa. Todos se constituem preciosos auxiliares dos desencarnados. As cascatas possuem sonoridades musicais, formando um ambiente agradável e repousante. Os animais são mais inteligentes e não sofrem os temores nem as crueldades que experimentam na Terra. Tudo forma um lindo cenário. Segundo o espírito Castro Lopes, no além. As flores conservam o mesmo tipo fundamental através dos mundos. Toda a natureza, enfim, guarda a mesma forma e o mesmo desenho, o que varia é o tamanho, a cor ou a densidade. Só em Júpiter é que as vi com uma forma estranha e esquisita. Fiquei extasiado a contemplar essa flora, em que predominava o tom vermelho sombrio. Um espírito através do cosmo, diz Atino Barbosa. Sobre a presença de minerais,
plantas e animais no mundo espiritual, Allan Kardec dedica o capítulo 11, Os Três Reinos, as informações dos espíritos codificadores, nas perguntas de número 585 sublinhado a 613. Entre as respostas dadas temos uma, bem esclarecedora pergunta.